apresentação novamente, tá? Vamos dar início à banca de qualificação com o tema Parque Linear para a cidade de Rondonópolis, um caminho verde às margens do Rio Vermelho, com o acadêmico Giliardi Siqueira Benites. Eu, Rodrigo Assis, como seu orientador, e temos como banca externa professora Nayara Funk e como banca interna professora Marcela Tasca. Giliardi, você tem 15 minutos para fazer as suas explanações. Fique à vontade. Tá? Vou compartilhar aqui novamente a apresentação. Tá ok. E, se possível, vocês sinalizam se está aparecendo aí para vocês. Está aparecendo, Giliardi. Está aparecendo, para mim está. Agora dá certo. Bom dia a todos novamente. O título do meu trabalho é Parque Urbano Linear para a cidade de Rondonópolis, um caminho verde às margens do Rio Vermelho. Eu me chamo Giliardi Siqueira Benites e o meu orientador é o professor Rodrigo Silva de Assis. O tema é Parque Urbano. E por que eu escolhi Parque Urbano e por que para a cidade de Rondonópolis? Rondonópolis é uma cidade que tem passado por um intenso processo de crescimento populacional nas últimas décadas. Infelizmente, esse crescimento não veio acompanhado do devido planejamento e isso ocasionou diversos problemas. Alguns deles eu cito aqui na problemática, que são carência de espaços públicos de lazer, ocupação de áreas de preservação, falta de integração entre a cidade e o rio, priorização dos meios individuais de transporte e, consequentemente, piora do trânsito e alagamentos, entre outros. Aqui eu citei esses como principais. O objetivo desse trabalho é a implantação de um parque urbano linear e tem a finalidade de promover a conservação dos recursos ambientais, oferecer espaços públicos de lazer para a população e contribuir para melhorar a mobilidade urbana da cidade. Parque urbano. Segundo os autores pesquisados, uma espécie de um resumo, vamos dizer assim, alguns citam como um espaço voltado ao lazer, um espaço de uso público destinado à recreação de massa, um local com predominância de vegetação e elementos naturais, e, mais especificamente sobre um parque urbano linear, intervenções urbanísticas que criam ou recuperam áreas verdes associadas à rede hídrica. Mas fazendo um apanhado desses autores, eu fiz uma definição própria, digamos assim, que foi uma mistura deles, que é o seguinte: podemos compreender parque urbano, em particular os do tipo linear, como um espaço de uso público, caracterizado por sua forma longilínea, associado ou não a corpos hídricos, com ou sem predomínio de vegetação, podendo ter funções de preservação, lazer, cultural, de mobilidade urbana, entre outras. Mas como eles surgiram? Surgiu no fim do século XVIII, na Inglaterra, em função do grande adensamento populacional das cidades provocado pela Revolução Industrial. Isso ocasionou diversos problemas urbanos, porque esse crescimento populacional veio sem planejamento, sem investimento, e entre esses problemas foram falta de coleta de lixo, de rede de água e esgoto, espaços de lazer. As cidades eram um ambiente bastante insalubre. E os parques públicos existentes até então, na verdade, eram áreas destinadas à caça e de propriedade da coroa. Por conta dessa demanda, esses parques foram sendo abertos ao público gradativamente, como o Hyde Park em Londres, por exemplo, que é esse que está na imagem de fundo. Segundo Scalise, os parques surgem como fato urbano de relevância, impulsionados principalmente pelas reformas de Haussmann em Paris e o movimento dos parques americanos, liderado por Frederick Law Olmsted. Eles preconizavam a criação desses espaços ajardinados a fim de promover um estilo de vida, um modo de vida mais saudável. Eles eram caracterizados principalmente pelos extensos gramados, caminhos sinuosos, lagos, colinas, bosques frondosos, e geralmente tinha a intenção de recriar o ambiente natural, aquela coisa pitoresca, trazer para aquele ambiente tumultuado da cidade aquela visão romântica do campo.
Brasil, os parques surgiram a partir do final do século XVIII, mais precisamente no ano de 1783, quando foi criado o Passeio Público do Rio de Janeiro. Porém, diferentemente da Europa, aqui eles não surgem por conta dessa demanda, desse ambiente urbano, dos grandes centros, até porque nessa época o Brasil era predominantemente agrário ainda. E, na verdade, eles surgem por quê, então? Para atender aos interesses da elite emergente da época, que buscavam, conforme ali o Macedo Sakata, construir uma figuração urbana compatível com a de seus interlocutores internacionais, principalmente ingleses e franceses. Essa é uma imagem da década do ano de 1870, por volta de 1870, do Passeio Público do Rio de Janeiro. Oi, estão me ouvindo? Agora voltou. Eu parei de te ouvir no Passeio Público do Rio de Janeiro. Ah, tá. Não, então ele... Sim, parou um pouquinho, mas já voltou. Ah, ok. O Passeio Público do Rio de Janeiro foi o primeiro parque... Deixa eu voltar uma tela. O primeiro parque urbano aqui no Brasil. Ele foi criado, na verdade, para atender os interesses da elite emergente da época, porque eles queriam se assemelhar aos grandes centros europeus. Conforme ali o Macedo Sakata, eles queriam construir uma figuração urbana compatível para seus interlocutores internacionais. Essa imagem é de 1800, por volta de 1870, do Passeio Público lá do Rio. Vindo para Mato Grosso, mais especificamente aqui em Cuiabá, aqui nós temos uma vista aérea do Parque Mãe Bonifácia, que é o principal parque urbano da capital. Tem diversos outros, entre eles também eu coloquei no caderno o Parque Massaia do Camura. E na cidade de Rondonópolis, não é considerado um parque urbano, mas se assemelha a tal, é o Horto Florestal, que tem aqui na foto à esquerda uma vista interna. Aí ali em cima à direita, uma vista aérea do Casario, Cais e Parque das Águas. Esses dois, no caso o Parque das Águas ali e o Horto, são os principais pontos de lazer da cidade de Rondonópolis. Falando sobre os aspectos do lugar. Desculpa. A cidade é Rondonópolis, está localizada na região sudeste do estado, conforme o mapa ali, destacado em amarelo. Tem uma população de 236.042 habitantes, segundo a estimativa do IBGE para este ano. A área do meu terreno, que é esse que está delimitado em verde ali, na imagem de satélite, tem 163.233 metros quadrados. E nessa imagem nós temos alguns pontos de interesse no entorno. O número 1 ali é o Horto Florestal, que eu já citei. O número 2 é o Casario, que na verdade é um centro cultural. O número 3 é o Parque das Águas. 4 é a localidade do Escola Major Otávio Pitaluga, uma escola estadual, na região central da cidade. 5, Feira Municipal, Feira Livre da Vila Aurora. 6 é a Prefeitura Municipal. 7 é outro colégio estadual, Adolfo Augusto de Moraes. 8 é o Cemitério Municipal da Vila Aurora. 9 é o supermercado Big Master. 10 é a loja Avan. São alguns pontos de interesse no entorno do terreno que eu escolhi. E por que eu escolhi esse terreno? Basicamente, principalmente por 3 motivos. Por conta ele está relativamente bem preservado, como pode ser visto nessas fotos. Tem uma vegetação bastante expressiva. E por conta do risco que ele tem, da vulnerabilidade por conta da pressão no mercado imobiliário e tudo mais, de ser degradado. Então, por isso também escolhi por essa questão da preservação. Passando para o próximo slide, outro motivo, no caso também que eu escolhi ele, é a questão da carência que a cidade tem por espaços de lazer, e ele se adequa perfeitamente a isso, unindo essas duas questões. Aqui no bairro,
Ele tem um uso bastante diversificado, porém é predominantemente residencial. Tem bastante uso misto ao longo da Avenida Fernando Correia da Costa, da Rua Fernando Correia da Costa. Ele tem bastante uso comercial e próximo também tem alguns usos institucionais. Aqui em roxo são algumas áreas que eu propus a desapropriação, alguns porque são terrenos vazios, na verdade, onde se propõe implantar o parque, outros porque está dentro da área de preservação permanente. Aqui na imagem à esquerda inferior, nós temos acessos e paradas de ônibus. Esses pontinhos rosas são as paradas de ônibus no entorno. As setinhas azuis, os acessos mistos, que são pedestres e ciclistas. Também tem a possibilidade de um acesso fluvial pela calha do rio e na foz do Ararial. E o acesso de pedestre, perdão, eu falei acesso misto às setas azuis, são só os acessos de pedestres e ciclistas. Mistos, que é pedestres e veículos, pelas setinhas laranjas. São 2 acessos. O terceiro motivo, porque eu escolhi esse terreno também, que é a questão da mobilidade urbana, é a possibilidade que ele tem de servir também, ou de melhorar a questão do trânsito, da mobilidade urbana da cidade, por meio de rotas não motorizadas. Por quê? Aqui nesse corredor vermelho, digamos assim, é uma ciclofaixa existente ao longo da Avenida dos Estudantes. Aqui do outro lado do rio, ele continua na Avenida Otaviano Muniz. E, no entanto, a região central da cidade, que está aqui no número 1, não é interligada com esses corredores. O parque possibilitaria isso por meio das ciclovias e também por meio das pistas de caminhada. Ainda se propõe que tenha a possibilidade de ampliação dele ao longo da margem do rio até chegar na Avenida W11, que é essa que está em rosa, e que também vai se interligar ao outro lado do rio por meio de uma ponte que está sendo construída, que é o que está demonstrado aqui em amarelo. Então, vai possibilitar ligar regiões distintas e distantes da cidade, como o Parque de Exposições, lá no número 3, lá no cantinho, até o Distrito Industrial Vitoraço, que é aqui embaixo, número 2, e o centro da cidade. Falando sobre o projeto em si, nós temos aqui a planta de onde eu escolhi 3 áreas para trabalhar. Principalmente, digamos assim, concentrar as minhas edificações e alguns usos. Ao longo do parque, eu distribuí pistas de caminhada e ciclovia, e a forma que eu usei foi inspirada nos próprios meandros do rio. E tem esse formato orgânico, na verdade, também para aproveitar a topografia ao seu favor. Aqui do lado esquerdo, nós temos uma praça de acesso, onde tem uma edificação com lanchonete e sanitários, nós temos estacionamento e uma quadra poliesportiva, além da praça propriamente dita. Aqui sobre o Ribeirão Ararial, a gente tem uma ponte que interliga o Parque das Águas ao terreno, no caso ao Parque Linear. Aqui na região central, nós temos a Praça Central, que é onde estão os pavilhões A e B, ou 1 e 2, que são as edificações principais. É como se fosse o coração do parque, porque ali está concentrada a maior parte dos equipamentos e das edificações. Ali também tem, no número 4, o Mirante. E ali em cima, no número 5, mais um estacionamento. São 2 estacionamentos no total. Aqui no canto direito, nós temos uma segunda praça de acesso, que está aqui na esquina da Rua Fernando Correia da Costa com a Avenida Otaviano Muniz. E eu loquei essas praças de acesso justamente para poder trazer mais acessibilidade ao parque, e também foi condicionado até mesmo pela a disposição das vias na cidade ali e o terreno em relação a elas. Aqui nessa praça central já existe uma via, porém ela não é asfaltada. Então aqui eu propus a continuação dela, passando em frente
essa praça, na verdade por meio de uma rua compartilhada, que eu vou falar mais à frente, e voltando à Rua Fernando Corrêa da Costa, porque a Rua Fernando Corrêa da Costa é sentido único, ela só vai no sentido aqui da Avenida Otaviano Muniz. Então, essa via de acesso, ela entra nessa alça e sai novamente do outro lado ali, mais à frente. Falando mais especificamente sobre a Praça Central. Ela tem duas edificações em formato de pavilhão, eu chamo de pavilhão 1 e 2, e eles abrigam, na verdade, elas são uma espécie de praça coberta. Aqui no meio nós temos a praça propriamente dita, e esses pavilhões, a intenção é que eles sejam uma continuação dessa praça. Então, eles têm uma grande cobertura plana, e embaixo deles dispostas algumas edificações que concentram ali restaurante, lojas, sanitários, administração, depósito, depósito de material de limpeza, manutenção e salas multiuso e lanchonetes. E espaços livres também, que são áreas de ambientes, ou áreas de convívio. Aqui no número 4 nós temos a rua compartilhada, que nada mais é do que uma rua onde não tem a sinalização ou separação, nem mesmo de nível, entre pedestres e veículos. Então, é um espaço tem esse formato sinuoso justamente para fazer com que o motorista diminua ali a velocidade, preste mais atenção, ao mesmo tempo o pedestre também tem que ter essa preocupação. E a praça tem essas formas orgânicas que meio que invadem esse espaço dos pavilhões justamente para trazer essa sensação de integração, para ter essa sensação de continuidade. Aqui no número 5 nós temos o mirante. Eu propus esse mirante porque é para ele se tornar uma espécie de um marco, uma referência no parque e até mesmo na cidade. Porque de longe se avista, porque ele tem uma altura expressiva e também pela forma dele. Ele é em formato circular, por questões também de acessibilidade e para não precisar de elevadores e tudo mais. Giliard, Oi? 14 minutos, tá? Ok. Aqui nós temos perspectivas dessa praça central, com uma espécie de vista aérea aqui embaixo, aqui do lado direito ao nível do solo, e aqui no lado direito embaixo, uma vista do mirante. Aqui a planta baixa do pavilhão A, um pouco mais de detalhes sobre o restaurante, os sanitários e lanchonete e lojas. Abaixo nós temos um corte longitudinal, que é esse corte AA. A cobertura é uma espécie de laje nervurada, concreto. E em cima é um teto jardim. Aqui nós temos perspectivas desse pavilhão e a fachada frontal. Nesse slide nós temos o pavilhão B, que é bem semelhante ao A, só com outros usos. E aqui um detalhamento de como é essa vegetação em cima dele e algumas fachadas. Nas praças de acesso, nós temos as edificações que abrigam sanitários e lanchonete, que é igual nas duas praças. Aqui, no caso, é a praça de acesso 1, onde a gente tem a quadra poliesportiva, o estacionamento e essa edificação. Nessas imagens ao lado tem essa edificação e uma que dá para ver também a quadra poliesportiva. Na praça de acesso 2, além dessa edificação de sanitários e lanchonete, nós temos também um teatro ao ar livre. Aqui está uma fachada, planta baixa dessas edificações de lanchonetes sanitários e um corte. E aqui algumas imagens. A primeira imagem é da edificação de lanchonetes sanitários, a imagem abaixo é do teatro ao ar livre, e a imagem à direita, a perspectiva dessa edificação de lanchonetes sanitários, com um pouco de vista também para a academia ao ar livre, que também tem ali próximo. Aqui são mais imagens da praça central, com vista para o playground e para o mirante.
uma vista aérea parcial da praça, com vista para os pavilhões. Aqui embaixo, a vista do deck, que existe são 2 decks que vão até na margem do rio. E aqui à direita, mais uma vista, mais uma perspectiva do pavilhão, nesse caso aqui o pavilhão 1, que é o pavilhão onde tem um restaurante. Bom, minhas considerações finais. Esse projeto foi desenvolvido com o intuito de melhorar a qualidade de vida da população e trazê-la para mais próximo do rio, resgatando assim sua importância e despertando a consciência de responsabilidade pela preservação do meio ambiente e da coisa pública. Eu tive a intenção de fazer as pessoas olharem a cidade, se voltar novamente para o rio e fazer assim que resgate a importância dele e não ter essa questão da depredação e da destruição do meio ambiente. É isso. Muito obrigado a todos. Ok. Obrigado, Giliard. Passou só um pouquinho do tempo, né? Mas, assim, a gente tinha comentado, né, que o seu projeto é bem extenso. Professora Nayara, suas considerações, por gentileza, fique à vontade. Obrigada, Rodrigo. Bom, Giliard, primeiro, parabéns, tá? O seu trabalho, eu acho que está um bom trabalho, eu gostei bastante. Vou fazer algumas considerações aqui, né, para tentar ajudar no trabalho, e depois você vê o que é pertinente junto com o professor Rodrigo, tá? Então, porque às vezes vocês estão tão envolvidos com o tema que tudo para vocês parece muito claro, né? E às vezes a gente que chega agora para ler o trabalho, né, cair de paraquedas no trabalho, vai ler tudo, algumas coisinhas ficam um pouco soltas para a gente, tá? Então, a primeira coisa, Giliard, que eu ia falar para você dar uma olhada no conceito, porque achei que ficou muito confuso. Você fala de vários espaços sem ser o parque urbano ou parque linear, e aí você não explica a diferença de um e outro e por que você escolheu essa modalidade. Entendeu? Aí você fala, tem várias definições, você não põe para mim essas várias definições, chega lá numa definição que eu não entendo por que você foi falando, abrangendo que tinha várias outras, sendo que você não cita. Ou você já chega e já fala direto, o parque linear é isso, 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 segundo fulano, fulano, fulano de tal. Ou se você for fazer esse rodeio todo, de falar de todas as outras modalidades, você coloca isso pra gente, porque senão fica muito solto isso. Ok? Ok. Lá na contextualização, eu acho que assim, ficou bacana a forma como você colocou, eu só faria um fechamento entre os parágrafos, porque, por exemplo, você foi colocando várias citações, e às vezes entre uma citação e outra fica faltando tipo um parágrafozinho, que pode ser com as suas palavras mesmo, para meio que ligar uma coisa a outra, que às vezes você muda de um parágrafo para outro de contexto do que você está falando, aí fica meio solto um com o outro. Aí às vezes seria interessante você só fazer um fechamento daquilo que você está falando para entrar lá na próxima etapa do que você está falando ali na contextualização. Tá ouvindo? Cortou aqui. Então, eu estava falando da contextualização, você colocou bastante citações, né? Tá ouvindo? Tô. Tá? Então, às vezes, fazer um fechamento com um parágrafo seu mesmo, só para quando assim, parei de falar de um assunto, agora eu vou falar de outro, só para fazer esse fechamento entre um e outro, para não ficar assim, tava falando disso, já vem uma outra citação falando de uma outra coisa, sem acabar aquele assunto anterior. Né? Às vezes fazer um fechamentozinho entre essas citações, tá? Pode ser que as suas palavras mesmo, só para alguma coisa para encerrar um assunto. Quando a gente entra lá no seu levantamento do local, eu fiquei bem confusa. Eu não conheço Rondonópolis. Às vezes, para você ficou muito fácil, mas para mim, que não conheço, ficou bem difícil de entender tudo, tá? Não tem página no seu caderno, tem que lembrar de colocar as páginas. Aí, por exemplo, lá na figura 14, você coloca lá, corredor de mobilidade. E você não cita antes por que é a importância desse corredor de mobilidade. Você coloca lá para mim, faixa de ampliação do parque. Eu fiquei até confusa, né? Aí, depois que eu fui ver que tinha um pedacinho lá de parque existente.
Aí você quer fazer lá uma integração dos dois parques, mas isso não fica claro antes no seu texto. De repente vem uma imagem dizendo ampliação do parque. Peraí, mas em nenhum momento antes ele falou que ele ia fazer uma ampliação do parque. Ele falou que vai criar um parque linear. Né? Então, se é uma ampliação, isso tem que ser descrito, mostrado. Por que você está ampliando? Por que não está ampliando? Então, isso tem que ficar claro no seu texto, antes de você simplesmente jogar isso lá para mim. Às vezes, cabe até um levantamento desse parque existente. O que tem, o que não tem, algumas fotos, para isso ficar mais completo. A figura 15 do seu caderno, eu não consegui ler direito. Né? Então, ficou bem embaçado, eu não consegui entender as informações. Tem algumas coisas lá de acesso, mas não ficou claro no caderno. Então, acho que vale a pena dar uma olhada nela para que ela fique mais clara, tá? Outra coisa, você fala que a parte de já ter bastante árvores no terreno, né, nesse espaço, foi uma das diretrizes para escolher esse local. E aí eu vi que você fez algumas inserções nesse terreno, só que em nenhum momento você me diz se essas inserções que você fez, você aproveitou onde já estava desmatado, ou se você teve que desmatar. Você não me mostra nenhum tipo de levantamento paisagístico. Ai, professora, eu vou ter que levantar árvore por árvore? Não, mas já que isso foi um dos pontos importantes para sua tomada de decisão, você tem que dizer para mim, você desmatou para fazer seu parque? Teve algum lugar que você desmatou ou não desmatou, que você teve que mexer ou não? Né? Então, eu acho que precisa ter isso também. Outra coisa, edificações demolidas, né? Eu acho que precisa, toda vez que você vai demolir alguma coisa, você tem que dizer por que você está demolindo aquilo. Né? Naquela sua figura, onde você tenta explicar ali a parte de demolição, eu fiquei confusa, que é até a figura 12. Porque assim, ó, você faz uma demolição ali entre duas áreas vermelhas, que são predominantemente comerciais, tem uma parte roxa que você vai fazer uma desapropriação ali. Mas por que você fez a desapropriação ali nas duas áreas vermelhas você não fez? Qual que é o motivo? Né? Então, assim, o que tem ali? Por que ali você demoliu e do lado você não demoliu? Qual que é a explicação? Senão fica muito solto. Né? A mesma coisa, lá no comecinho tem uma parte amarela que é predominantemente residencial. Ela parece estar muito mais ali na zona da APP do que essa roxa ali onde ficou aquela parte dos seus pavilhões. Então tem que ter uma justificativa, demolir ali por conta disso, disso. Os outros que estão entrando às vezes um pouquinho mais, você não demoliu. Então fica assim meio para mim, ficou meio solto. Por que demoliu? Ele escolheu o que poderia ser demolido ou não. Porque se for ver, você colocou ali que tem terrenos vazios ali do lado. Né? Então, poderia ter sido feito esses pavilhões nos terrenos vazios. Por que não usou o terreno vazio e foi fazer essa desapropriação ali? Né? Nesse espaço. Então, eu acho que tem que ter, nessa parte da desapropriação, um cuidado um pouquinho maior. Né? Sendo que a gente tem ali vários espaços vazios. Ou se você usou esse critério para desapropriar uma parte, se é o mesmo critério para o do lado, por que não desapropriou o terreno do lado? Faltou uma justificativa aí nessa parte das desapropriações, tá? No meu ponto de vista aí. Senti falta de você falar da topografia da área, né? Porque depois lá no seu projeto eu vi que tem bastante curva de nível, vi que em alguns lugares você coloca que você alterou a curva de nível, mas eu não consigo entender como você realmente alterou essa curva de nível. Então, acho que precisa de um cuidado melhor em relação à topografia. Lá, a hora que você entra falando da sua referência da Marquise do Ibirapuera, eu entendi que você utilizou aquela parte da vegetação em meio ao pavilhão. Mas não sei se realmente tem uma referência com o Ibirapuera, né? Porque o Ibirapuera, ele é bem fluido, né? Acho que talvez teriam outros tipos de marquise, outros locais que seriam mais referência ali para o seu espaço. Entrando ali já no seu projeto, tomar cuidado, Giliardi, para utilizar escalas existentes no escalímetro. Eu não lembro agora em qual desenho que foi,
mas você usou uma escala que não era possível, se eu quisesse medir no escalímetro, eu jamais conseguiria. Né? Então, sempre tentar usar escalas existentes, para que se alguém quiser tirar essa prova, usar o escalímetro, eu consiga utilizar. Aí tá. Quando você começa a mostrar ali o seu projeto em si, a primeira parte eu fiquei confusa, onde você mostra ali todo o projeto. Por quê? Você coloca pavilhão 1, pavilhão 2. E aí você coloca ali, né, acho que faltou justificativa do que é cada pavilhão, qual que é a intenção desse pavilhão. Eu vi que depois você vai detalhar eles um pouco melhor, mas mesmo quando você detalha eles ali num primeiro momento, você tem ali pavilhão 3. Você tem ali a parte do layout, mas você não tem dizendo o que é. Só mais para baixo, bem mais para baixo, que eu vou entender o que tem em cada um desses espaços dentro do pavilhão. Né? Então, fica muito solta a informação no começo. Acho que você já pode colocar o que é em cada um desses espaços desde o começo, lá na segunda prancha que você apresenta ali, para ficar mais fácil esse entendimento dos pavilhões. Outra coisa, você disse que esse pavilhão ele é o coração do seu projeto. Só que eu achei que esse pavilhão ele não tem força para ser o coração do projeto. Porque, assim, você não tem, de fato, uma praça de alimentação, você não tem, de fato, uma parte de recreação. Então, se a gente for olhar o seu parque no total, às vezes, as partes das quadras ali seriam muito mais utilizadas do que essa parte do pavilhão. Porque ali eu achei que os pavilhões ficaram muito administrativos. A única coisa que chamaria atenção para a gente ir naquela parte ali, de fato, seria aquele mirante que você fez, que ficou muito bacana. Gostei bastante da ideia do mirante. Mas, tirando ele, não tem nada ali naquele pavilhão que agregue, fala assim, as pessoas, vamos lá, porque lá é uma praça de alimentação, ou vamos lá porque lá tem, tipo, uma pista de skate, ou uma pista de patins, ou um playground, né? Eu achei que, tipo assim, para ser o coração do espaço, ou um museu, ou uma apresentação de alguma coisa, achei que ficou faltando ali para ser o coração do seu parque, que é o que você fala no seu texto, tá? Outra coisa que eu senti falta nos seus espaços foi bebedouros. Né? Você tem ali quadra, você tem pista de caminhada, em nenhum momento você fala de quiosque para bebedouro. Se você for olhar a maioria desses parques lineares, ou parques em si, você tem quiosquinhos onde você tem esses bebedouros, né? Ou pelo menos, né, você vai lá no Parque Mãe Bonifácio, você tem lá umas casinhas onde você tem os bebedourozinhos, né? Lá no Tia Nair você tem isso, lá no Parque das Águas você tem isso, você tem esses pontos onde você pode fazer essa hidratação, já que a gente está falando aí de um parque onde você vai praticar esportes e tal. Nas suas pranchas de Liard, o que eu achei? Tem muita informação. O seu desenho, é claro, você tem um desenho bonito, só que é tanta informação numa prancha só que fica confusa. Por exemplo, a prancha 2 de 9, a sua planta-chave está praticamente em cima do desenho. Então, fica uma leitura muito confusa, muita informação, e a gente não consegue ter uma leitura boa disso. Então, às vezes, eu acho que dá para deixar essas pranchas um pouco mais limpas para facilitar o entendimento do projeto geral. Mas o seu desenho é bonito, só acho que tem muita informação numa prancha só, o que deixa um pouco confuso o seu desenho. Tá? O entendimento geral do projeto. Deixa eu ver aqui. Acho que você pode também melhorar a apresentação dos seus acessos. Porque eu vi que você apresentou os seus acessos lá quando você fala da explicação do lugar. Hora que chega aqui na sua planta de implantação, você até demarca esses acessos, mas ficou um tanto quanto confuso. Né? Então, tentar demarcar isso um pouco maior, faz umas setinhas um pouco maior, tenta deixar isso mais claro, mais explícito, porque eu achei que ficou um pouquinho confuso essa questão dos acessos para o parque.
Outra coisa, o deck, por exemplo, você só cita ele na primeira prancha. Aí você fala para mim que tem 2 decks, aí aqui você coloca, e de repente você não fala mais deles. Aí de repente você tem um corte lá na frente. Né? Então, às vezes, assim como você fez uma demarcação de uma planta-chave lá para fazer as outras coisas, mostra isso antes desse corte lá do deck, porque senão ele fica muito solto, fica difícil de entender essa parte aí do deck. Eu até vi que você fez ele solto aqui, sabe? Mas aí, como eu não tenho ele numa planta-chave, para mim, a professora Nayara ficou bem confuso de entender o posicionamento certinho desses decks. Tá. Na sua planta de cobertura, Giliard, eu fiquei bem confusa em relação aos dutos que vão escoar a água. Porque eu vi que você fez teto-jardim, e esse teto-jardim, eles vão para um ponto no meio. Só que a hora que eu vou para sua planta, eu não tenho esses dutos descendo para algum lugar. Né? Se a gente olhar na sua planta baixa, isso daria praticamente no meio dos seus pavilhões ali. Aí eu não sei se seria o caso de repensar a cobertura, repensar onde saíram esses dutos, às vezes jogar eles para os cantos para facilitar esse escoamento, ou realmente ver onde está caindo isso, é isso mesmo que você quer na planta baixa, porque isso vai ter uma interferência na sua planta baixa. Então, dá uma olhadinha certinho. E a outra coisa que eu tinha colocado aqui na minha anotação seria o volume 3D, mas que você apresentou aqui na sua apresentação e que enriqueceu bastante. Então, achei que ficou bem bacana as suas imagens. Achei que tá um parque que você cuidou com os detalhes, achei legal a distribuição, gostei da questão da arena, do teatro, do cuidado com o mirante, dessa integração que você fez. Achei muito legal, Giliard, o detalhamento que você fez das passarelas, que você mostrou ali, que você quase não mexeu na topografia. Mas isso você precisa dizer antes, porque senão só fica essa explicação lá no fundo. Né? Por isso que eu senti falta lá no começo, você falar um pouquinho dessa questão da topografia. Mas achei muito bacana a forma como você resolveu essas passarelas. Acho que, assim, no mais é isso. Só te parabenizar mesmo. Eu tentei procurar ali o máximo de coisas para tentar contribuir. Às vezes é só uma questãozinha de ajuste mesmo, né? Porque você tá... Para você é muito fácil, você entende tudo do projeto, né? Mas para a gente, às vezes, fica um pouquinho confuso. Mas é isso, tá? Parabéns. Obrigado. Ok, obrigado, Nayara, pelas considerações. Professora Marcela, fique à vontade. Oi, eu não estou conseguindo ouvir. Desculpa, eu tinha esquecido de tirar do mudo. Bom dia, gente, mais uma vez. Parabéns, Giliard. Gostei muito do seu trabalho, gostei muito do seu projeto, tá? Mas, assim, faço das palavras da professora Nayara, das minhas, porque são coisas também que eu tinha percebido, mas tem alguns apontamentos que eu vou fazer, observações um pouquinho diferentes. Primeiro, com relação à apresentação, eu consegui ouvir, tá? Eu consegui ouvir, assim, grande parte da apresentação, até para fazer a avaliação final, eu vou utilizar da gravação, que eu acredito que seja com volume um pouquinho melhor, mas o que eu ouvi, eu achei muito interessante. O professor, seu orientador, falou sobre o tempo. Eu acredito que foi uma diferença muito pouca de tempo, mas, assim, acredito que vocês, organizando a apresentação, ela fica mais sucinta. Eu acredito que você ficou muito preso no início para falar sobre conceitos. Eu acho que tudo que você falou no início sobre conceitos históricos, você pode acabar compilando, fazer de uma forma mais objetiva, tá? Segundo item que também vou falar, a professora já falou um pouco aqui, mas sobre a sua disposição no artigo, representação gráfica. É muito importante nós, leitores, entendermos o trabalho somente ao ler, e o seu trabalho aqui seria de defender o seu trabalho, certo? E aí, no momento que a professora fala, eu também teve momentos que eu realmente não consegui entender
pegar algumas coisas no momento que eu li no seu trabalho e eu fui entender no momento que você me apresentou, e isso eu já acho que já são alguns pontos que precisam ser melhorados. Nesse momento que a gente está numa banca de qualificação, dá para você utilizar, tá anotando isso daí, né? Para você utilizar, para você melhorar. Então, assim, tem que se ter a ideia, no momento que você vai fazer a correção dessas colocações que a gente está fazendo aqui, é de que a pessoa, qualquer pessoa que não te conheça, leia o trabalho, observe seu projeto, analise seu projeto e entenda tudo o que está acontecendo nele. Aí, assim, você pode pensar, poxa, mas é um pouco chato, tem que ficar detalhando, tem que ficar falando isso, mas é que realmente é o que a professora falou. Você conhece de cabo a rabo esse trabalho seu projeto. Nós, não. Eu mesma, igual a professora, eu não conheço Rondonópolis. Eu conheço, assim, do Horto Florestal, de conversar, de ver pesquisas sobre ele, mas, assim, conhecer o local, de fato, de ir lá e participar, talvez, né, daquele espaço, nunca. Então, assim, algumas informações, assim, faltaram mesmo com relação à população também. A área... Eu vi que você foi bem técnico com relação a zoneamento e tudo mais, mas eu acredito, assim, eu não sei se você mora lá, se você tem algum vínculo com lá, mas, assim, é interessante, assim, no momento que você fez a sua pesquisa, você ter falado com os moradores, e colocar isso no seu trabalho, de uma forma, assim, realmente eu fui lá, ou eu faço parte e coloco minha experiência lá. Acho que é interessante estar colocando isso. Com relação à sua... Você fez formas, né, de volumetria, mas você fez somente dos pavilhões, certo? Eu senti falta de você fazer esse estudo com relação ao parque inteiro. Você utilizou muito das formas, eu vi que você colocou separado o conceito e da exploração da forma separado. Eu acho que você podia estar explorando mais isso e justificar por que você utilizou dessas formas e colocá-las juntas. Isso é muito separado. O conceito, e você utilizou desenhos que você mesmo fez, do partido arquitetônico, e depois veio separado o processo de evolução da sua forma, mas só com relação àquele pavilhão. Acho que tem que ter o geral. Principalmente, já que você cita... Você apresentou falando que esse seja o coração do parque. Agora, falando sobre o projeto, mais uma vez eu falo que as palavras da professora são as minhas também. Com relação ao projeto, eu senti falta um aspecto que é muito importante em parques, ainda mais no momento que a gente está falando muito sobre a politização desses locais, né? De situações de estupro, de roubo, a violência, digamos assim, está em alta no momento, e eu não vi nada voltado à segurança espalhada pelo parque. Eu acredito que você trazer alguns postinhos de segurança, ou fazer um central e distribuir, você que vai achar essa solução. Mas, assim, acho que tem que trazer algo voltado para a segurança em todo o parque. O Parque Zé Boloflô, aqui em Cuiabá mesmo, ele está bem caído, está bem abandonado, mas mesmo assim, espalhado por sua extensão, ainda tem postinhos de segurança. Parque da Família, que eu falo esses parques porque eu também fiz já um trabalho acadêmico sobre parques. Então, assim, o parque... aqui da família, ele também tem um postinho central, sempre tem pessoas andando, então a gente observa que é um aspecto importante. Outro aspecto também que eu observei no seu projeto, que é interessante a gente estar observando, o coração está, digamos, ali no meio. Eu acho que ele precisa de alguns outros elementos para ele ser realmente observado, ser realmente, assim como a professora falou, ser reconhecido como coração. E eu acho que está tudo, assim, muito centralizado. Eu sinto falta de atividades, eu falo atividades, mas, assim, de elementos que tragam mais para o lado do rio.
Acho que tem que ter, eu observei que você colocou os decks ali, contemplativos, tal, mas assim, como que a pessoa, o que vai atrair o visitante para que ele chegue até o deck além do rio? A gente tem que observar isso, já que é um espaço, é um caminho bem longo a se percorrer. Se a gente for analisar a questão assim do ser humano mesmo, ele vai ser um pouco difícil dele querer chegar até o outro lado do parque para poder contemplar o rio. Ele vai querer saber, tem que ter mais algum tipo de atração, alguma coisa para atrair, tá? A professora falou sobre os bebedouros, eu concordo, não só com os bebedouros, mas com lugares que, assim, tenham um lugar um pouquinho mais, assim, destinado a pessoa sentar, descansar, com bancos, com o bebedouro junto, que possa ser coberto. Eu penso em pessoas que vão fazer caminhada, chega um momento que talvez elas se cansem, querem sentar, descansar um pouquinho, e num lugar, assim, que esteja, assim, mais, digamos, tranquilo para isso. E outro aspecto, outra observação que eu quero fazer é com relação às suas pranchas. Eu concordo com a professora que está muito cheio. Eu acredito que essas pranchas estão muito poluídas visualmente. Eu adoro quando eu vejo plantas coloridas. Para mim é o ápice da humanização, da representação gráfica. Eu adoro representação gráfica num contexto geral, eu acho isso maravilhoso, só que, assim, ficou tudo muito junto. Eu acredito que, assim, claro que na segunda entrega você vai fazer a plotagem e tudo mais, e eu sei que o custo vai ser um pouquinho maior, mas eu acredito que isso seja um investimento, não seja um gasto. Então, acho que você pode estar aumentando o número de pranchas, arrumando elas para ficar, assim, a formação mais isolada, utilização de plantas-chave e fazer os detalhamentos também interessante. Mantenha, como eu falei, adoro representação gráfica, mantenha essa representação muito legal que eu observei nas suas pranchas, que, assim, elas traz um aspecto, assim, bonito, limpo, mas, assim, é muita informação, tudo muito junto. Então, assim, mantenha colorido, essa forma que eu acredito que seja uma característica sua, mantenha ela, mas, assim, deixa mais limpa essas pranchas, se precisar aumentar, não tem, fazer o quê? Precisa aumentar o número de pranchas para deixar mais claro, até por causa da dimensão do parque, para fazer detalhamento e tudo, precisa. Mas, assim, no mais, é isso. Obrigado. Nada. Ok. Obrigado, Marcela, pelas considerações. Giliardi, você quer falar alguma coisa? Sim, não, eu acho que deve ter um posto policial que... Eu acho que, assim... Ah, tá. O senhor fala, tipo, alguma justificativa aqui desses apontamentos? Tem algumas coisas que eu acho que você não conseguiu colocar na apresentação, né? Isso, exatamente. Inclusive, algumas coisas que a professora Nayara falou, às vezes é coisa que está ali no caderno e realmente o que ela falou é pertinente o fato de eu ter esse conhecimento maior, né? Às vezes ali para a pessoa realmente não fica muito claro. E às vezes é alguma coisa que poderia ter sido explanado na apresentação e infelizmente não foi possível. Deixa eu só ver aqui as anotações. Ah, tá. Sobre a ampliação do parque. Na verdade, eu tenho uma dúvida aqui, porque... Deixa eu só olhar a imagem. Para saber se a qual a imagem certinho que se referiu. Porque aqui ele tem o que eu chamei lá de corredor de mobilidade. Na legenda ele tem o que está em verde claro, ciclovia projetada, que seria dentro da área do parque, e o que está tracejado em azul, proposta de ampliação do parque. Eu acredito que seria isso que gerou uma dúvida ali. Que eu, na verdade, eu falo em algum ponto lá do caderno sobre isso, que ele tem a possibilidade dessa expansão
alcançando essa outra avenida ali, W11. Eu não sei, eu vou revisar o caderno, né, e verificar lá como que às vezes ficou um pouco confuso a explanação da explicação dessa imagem. E tinha uma outra pergunta, mas agora eu me esqueci. Eu fiz as anotações aqui, mas a princípio era isso. Ok, Giliard. Eu vou fazer o seguinte, né? Nós vamos fazer o fechamento, né? Uhum. Eu concordo com a fala das professoras também, que eu enquanto orientador, você enquanto aluno, a gente parece que entra de cara com o trabalho e muitas vezes a gente não enxerga alguns detalhes, né? Sim. Até mesmo em relação à quantidade de informações nas pranchas, tal, o que a Marcela comentou, né? Vamos aumentar o número de pranchas para não colocar. Eu faço meia culpa, né? Porque vamos colocar para explicar todo o projeto na mesma prancha. Mas a gente vamos conversar novamente. Eu notei algumas considerações dos professores e essas fichas depois eu entrego para você, né? Para que você já possa fazer essas alterações o quanto antes, tá bom? Eu vou declarar a banca de qualificação, aí eu vou pedir, Giliard, que você saia da sala para a gente fazer o fechamento, e eu acho que até sábado a gente já passa o parecer para você, Tá, tá ok. bom? Obrigado a Tá todos. joia, Um de bom dia. nada. Bom dia, Giliard. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Deixa eu parar a gravação aqui.